Bom dia, paz, Senhor. Que todos possam ter uma quinta-feira abençoada. Em nome de Jesus. Hoje vamos fazer diferente. Eu vou fazer um estudo, né? Em Isaías 48 diz que o Senhor é o Redentor, aquele que nos guia no caminho correto. O caminho correto é a verdade, o caráter, a integridade, o amor a Cristo, o amor ao próximo e não o amor ao mundo. Cristo, ele não nos oferece tudo que é contrário à palavra de Deus, pois o Senhor nos deu livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Você pode escolher o que fazer da sua vida, né? Aí você vai escolher o caminho que você quer seguir. O caminho de Deus ou o caminho de Satanás. O caminho do mundo. E a palavra diz que o Deus do mundo é Satanás, né? Ele é quem domina o mundo. Porque quando ele estava no céu, ele era um anjo de luz, mas ele queria ser Deus. Ele queria ser maior do que Deus. E ele conseguiu arrebatar 1/3 dos anjos para ficar a favor dele. Mas Deus o lançou fora do céu com os que estavam seguindo a ele. Aonde ele desceu com 1/3 dos anjos, se não me engano, e ele ficou na terra. Por isso, o Senhor nos deu livre-arbítrio, para nós escolhermos o caminho que devemos seguir. A porta aberta, a porta estreita ou a porta larga, né? Deus nos oferece o caminho da vida, que é Cristo Jesus, que é o caminho da salvação. Já Satanás, ele nos oferece o caminho da morte, porque ele é contrário a tudo aquilo que Deus nos oferece, tudo aquilo que nós devemos seguir na palavra, né? Tudo aquilo que nós devemos lutar pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos e por aqueles que querem a Cristo. Nós temos que lutar contra o inimigo, porque ele oferece tudo o que é contrário a Deus e tudo o que o mundo oferece, que são riquezas, tudo que é pecado, tudo que é ilícito, ele oferece e o povo, ele cega o povo, né? Muitos acham que não tem problema nenhum seguir, né? E em alguns lugares que não tem problema.
só que assistir o seriado dele, né, que tem. Então, eles acham que não tem problema. Eu falo por experiência que as minhas filhas assistem, né? E eu falo para elas que não podem. E elas dizem: "Mãe, mas ele é bonito. Ele se apaixona". Eu falei: "Vocês acham que ele vai parecer feio para vocês? Com chifre e garfo na mão? Não, né? Não vai. E ele está cegando os olhos de vocês. Vocês estão adorando a ele, mas não me escutam, né? Não me escutam. Dizem que eu sou quadrada, que não tem nada a ver. Mas aí entra o livre-arbítrio que Deus nos deu, né? Na Bíblia também está escrito, lá em João 14:6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Então aqui Cristo tá dizendo que Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Que vida? A vida eterna, a fonte de águas vivas, a rocha, né? A rocha quadrangular que foi ferida. Jesus, ele é a porta estreita, né? E Deus, ele não dá. Para chegar a Deus, não há outro caminho, a não ser Jesus. Não tem outro caminho, não existe outro caminho. A palavra já diz que eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Cristo é a verdade. Cristo é o Redentor. Cristo é aquele que vive e que reina. Cristo é quem morreu na cruz e derramou o sangue dele por nós. Cristo é que desceu lá no Hades e prendeu o inimigo e tomou a chave da vida e da morte das mãos dele. Tanto é que ele é um derrotado que ele não tem a chave nem da própria casa. Mas ele tem aquele terço de anjos que desceu na terra, né, junto com ele, que se rebelou contra Deus, que age na terra, né? Eles agem na terra, fazendo mal, destruindo famílias, destruindo pessoas, trazendo todo tipo de inimizade contra Deus, né? E de inimizade contra os escolhidos de Deus. Ele persegue. Ele persegue. Por isso que nós temos que escolher entre a vida, que é Cristo, e entre a morte, que é Satanás, né? Eu escolho a vida, eu escolho a Cristo. E eu creio que muitos escolhem a Cristo.
porque é Cristo, é o Senhor que nos sustenta, que nos orienta, é o Senhor que morreu por nós, é o Senhor que rasgou o véu dos nossos olhos, é o Senhor quem nos escolheu, porque nós somos estrangeiros, porque Jesus ele veio para os dele e os dele o rejeitaram. Então nós somos os estrangeiros que Jesus nos adotou, né? Que Jesus nos escolheu. Então, esse estudo é importante, porque nós devemos refletir nele qual caminho nós queremos seguir. O caminho da verdade ou o caminho da morte? É um caso a se pensar, principalmente quem está no caminho da morte. Eu digo para vocês que o caminho da vida, que é Cristo Jesus, é a melhor escolha que vocês podem fazer, que nós podemos fazer. É a melhor escolha, porque a nossa riqueza não está aqui na terra, o nosso galardão não está na terra, está no céu. E no céu está preparada uma mesa para o banquete, porque o noivo, que é Cristo, ele vai vir buscar sua noiva, que é a igreja. Então ainda há tempo daqueles que estão no mundo, que até um dia, né, estiveram na presença de Cristo, estiveram na presença do Senhor, foi desmotivado, foi, como é que se diz, confiou em homens. Homem não é perfeito. A nossa confiança tem que estar em Deus, o nosso Salvador. Então, muitos se decepcionam com homens e se desviam dos caminhos do Senhor. Então, neste dia, o Senhor está chamando vocês de volta, para que vocês voltem para Ele. Ele é Pai, Ele é misericordioso. Ele está chamando vocês que estão fora dos caminhos dele de volta. Vocês vão ser recebidos por Deus de braços abertos. Vão se sentir abraçados, seguros, amados, confortados. Então voltem para a casa do Pai. Voltem para a casa do Pai. Ele está ansioso, esperando a sua volta. Porque enquanto você está no mundo, Ele não pode. Porque Deus não obriga vocês a voltar para Ele. Vocês têm que voltar por conta própria. Vocês precisam se libertar, abrir os olhos e ver o caminho que vocês estão seguindo, que é o caminho da morte e da morte eterna.
Mas o Senhor quer trazer vocês de volta. Ele está esperando vocês de volta. Por quê? Porque o Senhor os ama. Ele os ama muito. Então, voltem. Porque no mundo, vocês podem estar no mundo, com muitos amigos à sua volta. Mas depois que vocês voltam para casa, entram nos seus quartos, vocês se sentem vazios. Nada lá no mundo te preenche. E esse vazio que muitos sentem é a falta de Jesus. É um coração duro que não deixa Jesus entrar. Esse vazio é a falta de Cristo. Deixem Cristo entrar nos seus corações. Cristo está batendo a porta. Mas o coração está tão duro que não estão abrindo a porta para Ele. Ele é educado, Ele não vai arrebentar a porta. Ele só vai entrar se você abrir a porta. Abre a porta do teu coração. Deixa Cristo entrar. Os amigos do mundo não são seus amigos. Porque na hora da dificuldade, todos vão dizer não para vocês. Eles são amigos enquanto você está no mundo. Enquanto vocês podem oferecer algo para eles. Mas Cristo já te ofereceu a libertação. Cristo já morreu na cruz, já tirou você do pecado, já morreu por você, Ele verteu sangue por você. Voltem, mas voltem a Cristo. Não se importem com o que o homem pensa a seu respeito. Se importem com o que Deus tem preparado para você. Se importem com o que Deus se importa com você, que Deus o ama. Nós não temos que querer amor do homem. Porque o homem é falho, nós somos falhos. Nós do pó viemos e ao pó voltaremos. Então voltem enquanto é tempo, enquanto o Senhor te chama. Porque vai chegar um tempo em que o Senhor não vai estar mais entre nós. Mas enquanto é tempo, voltem para casa do Pai, em nome de Jesus. Voltem. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigada por Tua presença, Pai. Obrigada, Senhor. Eu creio, Papai, que muitos, Senhor, que vai ouvir essa palavra, que eles voltarão, Senhor, para os Teus caminhos. O mundo, Senhor, não oferece coisas boas. O mundo só oferece, Senhor, aquilo que é ruim. Eu clamo a vocês. Voltem a Deus.
porque Deus é o nosso caminho. O coração de Deus dói, sofre em ver aqueles que Ele chamou perdidos, confusos, porque um dia confiaram em homens e não se entregaram a Deus. Aproveita, Deus te chama e você não está ouvindo. Que o Senhor abra os teus ouvidos espirituais, os teus olhos espirituais, para que vocês possam ver e ouvir o Senhor chamando vocês. O coração de Deus dói. Vocês acham que Deus não sofre pelos seus que vão, que largam a presença dEle e se voltam para o mundo? Por amor que eu tenho a Deus e a vocês, eu peço, em nome de Jesus, voltem para a casa do Senhor. Ele vai te acolher. Ele vai te acolher com muito amor, com muito carinho. Ele vai te dar proteção. Ele vai te dar vestes novas. Ele vai te purificar. Em nome de Jesus. Voltem à casa do Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu peço. E que todos fiquem na paz do Senhor. E que possam ouvir a voz do Senhor. Que o Senhor dê ordens aos anjos ministradores, para estar ministrando e falando ao coração de vocês, para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Mas voltem para a casa do Pai. Ele te espera. Ele te espera. Em nome de Jesus. Uma quinta-feira abençoada a todos. Cristo Jesus está no controle de tudo. Em nome de Jesus.